Entrevista de Heloísa Vilhena de Araújo, entrevistada por Maurício Rodrigues Pinto. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2025. Projeto Memórias da Diplomacia Brasileira. Entrevista código ADB HV 010. Realização Museu da Pessoa. Então, podemos? Então, Heloísa, primeiro agradecer a sua disponibilidade, ter aceitado o convite para participar dessa entrevista. Para a gente começar, para você começar a contar a sua história de vida, eu quero que você se apresente falando o seu nome completo, a idade e o local do seu nascimento. Eu me chamo Heloísa Vilhena de Araújo. Nasci em São Paulo, capital, em 15 de fevereiro de 40, tenho 85 anos. E fala um pouco da origem, das suas origens, da origem da sua família, dos seus pais. Minha família, tanto do lado do meu pai quanto de minha mãe, é de Minas. A origem é de Minas. E meu pai veio trabalhar em São Paulo, no Instituto Biológico, porque ele era biologista, e minha mãe, então, veio com ele. Mas as raízes todas da família, onde eu passava férias e tudo, era no sul de Minas, em Campanha. Que a minha família, os irmãos dela e tudo, moravam em Campanha, e até que quando eu ia passar férias lá, quando voltava para São Paulo, voltava com sotaque mineiro. E quais os nomes dos seus pais? Mamãe era Maria da Glória Vilhena de Araújo e o meu pai era Renato Lion de Araújo. Você disse que seu pai era biologista. E sua mãe... Mamãe era... Não tinha... Ela foi professora um tempo, mas depois que casou, ficou em casa. E você sabe a história de como eles se conheceram? Eles se conheceram em Campanha, porque eles eram mais ou menos... As famílias se conheciam, né? E acho que foi isso. E em qual bairro de São Paulo que você morou na sua infância? Na Vila Mariana. E quais as lembranças que você tem da casa onde você morou e do bairro da Vila Mariana? Boas lembranças, né? Porque tinham vários... outras crianças na rua. A rua, quando a gente mudou para lá, não era calçada. Então, quando chovia, a gente saía para brincar na lama. E era perto do colégio, eu ia a pé para o Liceu Pasteur. E uma infância muito boa, muito agradável, sim. Você lembra das suas brincadeiras favoritas, assim, de infância? Era assustar a vizinha da frente, que era menor que a gente. Então, como a gente era bem maldoso, né? Entrava atrás da cortina, dizia que era fantasma, a coitadinha acreditava, ficava nervosa. A gente dizia que o nome dela era, ou do pai dela era feio, ela chorava. A gente fazia uma série de maldades. E além de você tem irmãos? Tem um irmão. Que é esse irmão mais novo, 1 ano mais novo do que eu. E era ele que também participava? Não, nem tanto dessas brincadeiras, porque ele achava que as meninas eram muito bobinhas. Então, a gente brincava mais com a menina da frente, a outra do lado. E Heloísa, tinha algum hábito, algum momento que era partilhado entre todas as pessoas da família, que também trazia pessoas que vinham de outros lugares, uma reunião familiar? Então, em São Paulo a gente tinha tios do meu pai, que moravam mais ou menos longe.
na Avenida Paulista, mais para aquele lado. Uhum. E eles vinham de vez em quando, mas a minha madrinha, que era casada com um colega do meu pai do Instituto Biológico, eles vinham sempre, nós íamos sempre à casa deles. Eles moravam em Santo Amaro. Era muito... o que eu lembro mais são desses, dos tios, do papai e da minha madrinha, do marido dela e dos filhos deles, que era também um menino e uma menina. Então, a gente brincava muito junto também. Uhum. E você falou de férias, né? De passar as férias em Minas, né? É. Como que eram esses períodos de férias? A campanha, eu tinha o meu tio foi prefeito lá algumas vezes e era médico. E a família da mulher dele tinha fazenda de café. E a gente ia muito para a fazenda e andava a cavalo. Era bem assim de interior, assim. Acho que por isso que eu gostei tanto do Monteiro Lobato, né? E você começou a estudar já no Liceu Pasteur? Ou... Foi, até como é que chama? O Jardim da Infância já foi lá. Uhum. E quais são as primeiras lembranças que você tem de escola? No Jardim da Infância foi essa, na Páscoa eles esconderem um ovinho no jardim do colégio, a gente ia procurar. E a gente já no Jardim da Infância, eles falavam francês com a gente. Então, a gente foi aprendendo. A gente tinha que pedir para ir ao banheiro, a gente tinha que pedir em francês. Já era muito simpático. E então, em muito pouco tempo, você já aprendeu o idioma francês? A gente ia aprendendo, assim, sem querer, aprendia, né? E quais as lembranças que são marcantes dessa época de escola? Professores que foram marcantes? Tive professores muito bons. Professor de geografia muito bom, professor de português excelente e uma professora de filosofia que acho que ela que me apresentou essa matéria, né? Esse campo de conhecimento que me fascinou desde o começo, porque ela apresentou muito bem. Então, eu fiquei marcada por isso e até hoje eu leio muito nessa área de filosofia. Uhum. E você mencionou, né? Eu lembro que naquela conversa passada, contato com a literatura por meio do Monteiro Lobato, né? Quando que você começa a descobrir assim a literatura? Quando que você começa? Acho que com uns 8 anos eu ia para o quintal, deitava num caixote vazio, afundava dentro do caixote, botava as pernas para fora, a cabeça encostava no outro lado e lia sem parar. Uns 8 anos eu acho que eu tinha. Era Monteiro Lobato e depois conheci o Monteiro Lobato. Meu pai me levou à livraria, onde ele estava sempre lá nessa livraria. Eu não estou lembrando o nome agora. Mas logo depois ele morreu. E você lembra de como foi? Enfim, chegou a conversar com ele? A gente comprou um livrinho dele e ele autografou para nós. Mas eu era muito boba. Podia ter aproveitado mais, né? Criança também, né? E outra coisa que eu lembro que você tinha falado naquela ocasião foi que foi a partir da literatura, do Monteiro Lobato, que você começou a formar uma ideia do que era Brasil, né? Para mim, Brasil, até hoje, você ser brasileiro, para mim é ser, assim, sítio do Pica-Pau Amarelo, ou ser interior de Minas, né? Uma vida pacata, com as pessoas, boas pessoas, quer dizer, é uma visão meio paradisíaca, né? Que eu tenho,
adquiri na infância. Então, ser brasileiro, definir isso é muito difícil, né? Sim. Mas, para mim, tem esse lado, assim, amoroso, pacato, tolerante. Uhum. E como que foi se desenvolvendo, assim, os seus estudos? Você chega na juventude, morando ainda em São Paulo? Mas aí, como meu pai também, a gente ia sempre à livraria, e com a ajuda dessa professora né, o estímulo da professora de filosofia, Dona Zelinda, não esqueço o nome dela, eu fui comprando, quer dizer, com 12 anos, a gente morou um ano nos Estados Unidos. Meu pai teve uma bolsa para estudar lá, e a gente morou um ano em Chicago. Quando voltamos, aí já sabíamos inglês, né? E na livraria, depois dessas aulas de filosofia e tudo, eu achei livros como é que chama? Dos trágicos gregos em inglês. Então fui comprando, fiquei fascinada com Sófocles, e poesia também, como é que chama? Ovídio. Homero. Enfim, e aí, com esse gosto pela literatura, com todo esse interesse e já essa bagagem, como é que foi se desenvolvendo a sua trajetória para você chegar num ponto em que você pensava em seguir alguma carreira? Ou, enfim, se era alguma coisa que você já estava pensando? Eu não sabia que carreira, né, escolher. Até fiz testes vocacionais para saber. E deu que eu dava para tudo quanto era área humana. Então, não adiantou muito. Por isso que eu resolvi fazer sociologia, fiz o vestibular. E aí, meu irmão, que é mais pé na terra do que eu, me disse logo, não dá emprego. E nesse momento você já não estava mais morando em São Paulo, você tinha mudado? Eu já tinha mudado para o Rio. E como que foi essa mudança para cá? O meu pai aposentou lá, teve um convite para trabalhar aqui em Manguinhos, e meu irmão estava na escola naval, então a gente resolveu vir para cá. E foi ele que me empurrou para fazer o exame. Eu nem sabia o que era diplomata, nem... E de alguma forma, naquele momento... Não é que eu tenha, assim, aquele ideal de ser diplomata. Porque a gente, por exemplo, conversa com algumas pessoas que falavam que já tinham, desde criança, interesse pela política internacional, temas ligados a relações externas. De alguma forma, isso era um tema conversado na sua casa? Ou você conhecia alguém que já fosse diplomata? Não conhecia ninguém, nem sabia o que diplomata fazia muito bem, mas meu pai tinha muito interesse também comentava muito política em casa, e ele era bastante de esquerda naquela época, e ele, como é que chama? Assustava as amigas da mamãe, porque ele falava logo alguma coisa. Então, todo esse lado, assim, também de preocupação, de justiça social, tudo, eu já fui também pegando a partir das posições dele. E em que ano que você decide fazer o ingresso, né? Faz o exame para... 1960. Aí eu fiz e comecei a cursar em 61. 1960, né? Eu tinha 20 anos. 20 anos de idade. Era ainda o último ano do governo Juscelino ou já era o Jânio? O Jânio é 61, né? Foi ainda no governo Juscelino. Qual que era a expectativa? Como é que era o clima do país? O que você tinha... entendia ali do que estava acontecendo em termos políticos? Eu te confesso que eu não entendia grande coisa, não.
eu estava focada no estudo. Então, quando tinha na PUC os estudantes fazendo propaganda para aqui ou para ali, eu não me interessava e achava que aquilo só atrapalhava porque eu queria estudar. Então, era bem alienada. E como foram os exames? Você lembra como é que foram para entrar no Rio Branco? Os exames foram lá no Palácio Itamaraty, né, na Rua Larga, e tudo muito, assim, bonito e um ambiente muito educado, né? E eu tinha a impressão que eu estava entrando no século XIX, tudo muito, tipo, né? E foi muito... A gente fez uma parte, a primeira parte era só português, inglês, e é uma eliminatória, né? Primeiro. Depois disso é que teve o exame mesmo, com outra vez português, francês, inglês, economia, direito. E aí fiquei muito amiga de uma outra moça, que nós éramos 3 moças na minha turma, de 20. Nós éramos uns 20. 3 moças, e essa moça de São Paulo também, a gente ficou muito amiga. E a turma se juntou com outra turma, porque o nosso exame foi extra. Eles fizeram um exame normal e como entraram 20 e eles acharam que era pouco, fizeram outro exame e nós entramos nesse segundo exame. Então a turma era de 40 no final e 3 moças. Num total de 43 moças. 3 moças. E você se lembra dessa preparação para fazer o exame, dos estudos, como é que foi? Eu achei que não podia, na última hora, estudar línguas, né? Francês e inglês. Então, eu concentrei em história, geografia, português um pouco, e sozinha em casa. Foi sozinha, não teve, por exemplo, professor de apoio? Não. Tinha um cursinho que me indicaram que era para eu fazer, e eu fui lá com meu pai, e o diretor do curso falou, sim, ela pode fazer o curso aqui, e ela não vai entrar da primeira vez, mas a gente depois reforça. Aí meu pai falou, vai entrar pela primeira vez, sim, tchau. Me levou embora. E eu não fiz esse curso. E entrou na primeira tentativa. Isso é porque eu estudei a vida inteira, né? E tinha a vantagem de ter francês e inglês já. E você falou, o Itamaraty tinha ficado um período longo, né, sem entrada de mulheres, né? Foi até proibido por um período, né, que mulheres exercessem a carreira de diplomata. Mas já há bastante tempo já tinha mulher. Mais rara, né? Isso. E aí na sua turma, de um total de 43 entraram. Como é que foram? Não sei se você eram as pessoas com quem você tinha mais relação. Como é que você se sentia nesse ambiente predominantemente masculino? Eu sempre me senti bem. Eu nunca me senti assim discriminada eram todos muito. Sou amiga de todos os que ainda não morreram e nunca senti nenhuma discriminação. Isso que eu te digo, que as pessoas falam muito de discriminação na carreira e tudo. Eu acho que é essa minha jeito de focar no que me dão um trabalho para fazer, eu foco naquilo e não fico prestando atenção do lado. Se tem alguém querendo puxar o tapete debaixo de mim, eu não vejo, que eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Então, eu não tenho nenhuma lembrança de ter sido discriminada
pode ser que tenha sido, só que eu não me dei conta. E como foi essa etapa no Rio Branco, a formação? Algum professor que tenha sido marcante? Tinha um professor de Direito, o sobrenome era Chamum, Direito Civil, que era muito bom, excelente. O professor de português, a professora de português também era muito boa, todos muito bons. Uhum. E eu, muito diligentemente, tomava nota das coisas que... Aí todos os meus colegas me pediam depois para ler minhas notas. Então, eu era a estenógrafa da turma. E você compartilhava as notas. E a sua turma conclui formação em 61? Não, começamos em 61. Ah, começaram em 61? Fizemos 61, 62. No começo, não, fizemos 62, 63. Como é que foi isso, então? A gente fez exame em 61, então, de entrada. Uhum. Fizemos 62, 63, eu me lembro porque a gente tomou posse e formou em começo de 64, ainda com o Jango. Ah, sim. Então, nesse período de formação, foram 2 mudanças de governo, né? Jânio para o Jango e depois... O meu diploma ainda me foi dado pelo Jango. Uhum. E logo depois... Eclodiu o regime militar. Como é que foi? Você lembra como é que foi a formatura? Foi lá no Itamaraty, no Palácio Itamaraty. Sempre é o presidente da República, né? Que o nosso paraninfo foi o Santiago Dantas. O meu colega de turma, que também depois ficou muito conhecido, o José Guilherme Melchior, que ele estudou muito liberalismo, essa parte política, então foi muito amigo do Rubens Recupero também. E ele que apresentou o Santiago Dantas como candidato a ser paraninfo e foi o nosso paraninfo. Uhum. E você se recorda como é que foi o seu primeiro dia no Itamaraty? Era sempre aquela coisa, né? Tudo muito cerimonioso, tudo muito educado, tudo muito contínuos todos de dolman branco com botões dourados, serviam um cafezinho toda hora. E era tudo muito educado, muito tranquilo, não era essa correria que é agora, né? Uhum. E eu sou grata pelos meus primeiros chefes que me ensinaram muito a trabalhar, né? Porque qual que foi a primeira divisão que você ficou lotada? Da divisão do Oriente, cuidava dos países comunistas da Europa Oriental. Europa Oriental. Mas foi uma decisão sua ou não, foi uma das que... Não, foi você que foi me designada? lotaram lá e é como eu te disse, onde me põe eu fico e faço. E como foi, por exemplo, você disse que se formou, ainda era governo Jango, mas aí, né, março, abril, tem o golpe e o regime militar, né? Como é que foi começar a sua carreira nessa transição? Como que esse evento se interferiu de alguma forma ali na rotina do Itamaraty? O Itamaraty se manteve muito protegido. Eu acho que os nossos ministros de Estado protegeram muito o Itamaraty nessa época. Teve vários colegas que foram, até tiveram que sair e tudo, mas foi pouco, muito pouco, diferentemente de outros lugares, né? Uhum. E
E fala como é que foi essa experiência nessa divisão da Europa Oriental. Eu tive o meu primeiro chefe, foi o conselheiro Celso Diniz, que era excelente diplomata, excelente negociador. A gente viajou para Moscou para uma reunião bilateral e eu vi como ele negociava, aprendi muito com ele, como ele negociava, como ele entendia russo, o outro lado, os russos que estavam do outro lado, nós não estávamos acertando em certos pontos, e o russo do outro lado disse, esses brasileiros, é melhor a gente, como é que chama? Não continuar com essa... Ele entendeu, né? Que ele sabe. Aí ele falou, então eu tenho instruções do meu governo de encerrarmos a negociação. E saímos da sala, mas vieram eles todos correndo atrás de nós. Não, entendeu mal, não era isso. E aí eu fiquei muito interessada em aprender russo. E teve um professor aqui no Rio, que ele era russo, que saiu de Moscou com a Revolução e veio para o Brasil. E ele tinha um método muito simpático de ensinar. E essa outra minha colega de São Paulo, que fez o exame comigo, estava na divisão ao lado, que cuidava do Pacífico. E a gente, então, resolveu ter aulas juntos. E nós tínhamos aulas com o professor Oleg Ushkov, que era um amor. Essa colega que entrou com você, que era de São Paulo, qual é o nome dela, só pra gente? É Dina, com H no fim, Flusser. O pai dela foi um filósofo lá, bem conhecido aqui no Brasil. Tem publicações. E ele vinha muito ao Rio. Eles moravam em São Paulo, né? Ele vinha muito ao Rio e ia conversar com Guimarães Rosa na divisão, que estava nessa época na divisão de fronteiras. E a Dina ia também para escutar o que eles estavam dizendo. Eu, nessas horas, não tinha nem... E eu conheci o Guimarães Rosa assim também mais perto, porque o chefe da Dina, ele tinha carro, ele era embaixador, ele tinha um carro oficial que levava ele para casa. Então ele dava carona para a Dina, para o Guimarães Rosa, e a Dina me carregava. Então o embaixador ia na frente junto com o motorista, o Guimarães Rosa ia atrás, no meio, a Dina de um lado, eu do outro. E aí ele ia brincando com a gente. Vocês estão estudando russo? Estamos. Então me digam aí 10 palavras para eu matar. Aí a gente puxava pelos violos, formiga, não sei o que mais. Ele sabia tudo. Aí ele falou, agora sou eu que vou dizer. A primeira que ele falava, a gente já não sabia. Muito engraçado. E ele ia cantando, às vezes ia cantando também, coisa lá de Minas. Jacaré comprou cadeira, não tem... Aí quando ia falar, né, não tem bunda para sentar, ele não falava, ele falava, jacaré comprou cadeira, não tem... E ria, para sentar. Foi assim, então, que você conheceu o Guimarães Rosa, que depois você iria... Eu não sabia que eu ia me dedicar tanto à obra dele. E também, quando o pagamento naquela época, vinham as pessoas do Tesouro, vários com uma malinha de dinheiro, sentavam numa mesa lá na biblioteca do Itamaraty, a gente fazia fila, e na minha frente o contínuo tal, atrás de mim o Guimarães Rosa, e a gente recebia o ordenado em espécie ali naquela fila. E também eu me lembro de no restaurante, tinha um restaurante do Itamaraty que chamava Bife de Zinco,
porque tinha um outro fora que chamava Bife de Ouro. E às vezes a gente almoçava lá e o Guimarães Rosa às vezes almoçava e gostava de conversar com a gente. Eu não sei, eu lembro que uma vez eu não sei qual era o assunto, que ele me perguntou: Heloísa, você nunca reza? E eu estava bem assim, herege naquela época. Eu disse: eu não. Aí ele falou: eu rezo sempre com medo de cair na loucura. Uhum. E depois, lendo a obra dele, é que eu vi o que ele quer dizer com isso. Na hora eu não entendi. E você já conhecia Guimarães Rosa como escritor ou só mesmo... Não, eu sabia que ele era um grande escritor, meu pai admirava, eu lembro muito, mas eu só li o Grande Sertão Veredas quando o meu primeiro posto foi Paris, né? Consulado em Paris. De lá eu fui para Moscou. Aí fiquei 3 anos, voltei para Brasília, que a gente fica 2 postos fora e volta para não perder o contato com o país. Sim. Voltei para Brasília, a Dina já estava lá, já tinha um apartamento dela funcional e eu tinha que esperar a minha mudança vir de Moscou. Então eu fiquei hospedada com ela. E ela saiu em viagem com o ministro, eles foram uma viagem longa pelo norte da África, não lembro mais exatamente. E eu fiquei sozinha no apartamento e vi que ela tinha o Grande Sertão Veredas, peguei para ler. Ia lendo, ia saindo fumaça dos ouvidos, eu tinha que parar, ir na cozinha dela, lavar tudo, arrumar tudo. Eu sentia que tinha alguma coisa ali, que eu não sabia o que era, mas que era uma coisa que estava me afetando. Então, eu acho muito por isso que eu também fiquei tão fascinada, né? E eu vejo como a obra fascina muita gente, né? Sim. Da mesma forma. E isso foi depois dele já ter falecido? Foi depois, porque ele morreu em 67, né? Acho que foi isso. 67. Eu estava em Paris já. E, enfim, a gente vai voltar a falar um pouco mais, né, sobre a sua relação, no caso aí já mais com a obra dele. Mas como foram essas primeiras experiências, né, em missões, né? Primeiro Paris. Paris Consulado, que é um aprendizado. Uma vez que você passa por consulado, você faz qualquer coisa. E a minha chefe lá era uma senhora, Dona Beata Vettori. E ela me ensinou também muito a trabalhar. Ela tinha uma clareza de raciocínio. Chegavam os maiores pepinos, né, no consulado de brasileiros que perdeu o passaporte ou que está na cadeia. Ela resolvia rápido, claro. Eu aprendi com ela muito a trabalhar assim, né, sob pressão, que é o que acontece no consulado, né? E que experiências que foram marcantes ou que envolveu... Eu tive lá em maio de 68, que foi aquele levante estudantil em Paris, e ela já tinha foi ser embaixadora em Quito, Dona Beata, e eu fiquei sozinha no consulado, esperando chegar um conselheiro que estavam removendo de Âncara para Paris. Ele tinha ficado completamente louco lá em Âncara, tanto que acharam que a embaixada tinha sumido do mapa. Mandaram uma pessoa lá, ele estava catatônico, realmente, e então ele fez tratamento e para ele terminar a carreira en beauté, né, eles mandaram para Paris e ele ia ser meu chefe, né? Mas antes dele chegar, teve esse levante em Paris e aí foi bastante
difícil, né? Porque tinha que atender brasileiro na rua, na prisão. Porque havia muitos brasileiros que estavam envolvidos Tinha também no brasileiros levante. envolvidos. O Sérgio Vieira de Mello estava lá nessa época, estava envolvido. Uhum. E como que foi a sua atuação ali, no caso, como uma cônsul, né? Pois é. Depois os estudantes esquerdistas invadiram a Casa do Brasil na cidade universitária. Aí o embaixador me liga e diz: Luísa, eles invadiram a casa, vai lá e vê o que está acontecendo. Eu chego lá, peço para falar com o comitê de ocupação e vejo quantos brasileiros ainda tinham lá, todos tinham saído, tinha um que estava sendo preso e interrogado, e eu fiz um relatório para a embaixada e depois a gente conseguiu que ele saísse, esse brasileiro que estava preso lá. O diretor da casa tinha sumido, então... Mas foi isso, às vezes ia buscar... O Sérgio Vieira de Mello, por exemplo, eu busquei na Rive Gauche, onde estava tendo a maior parte das demonstrações, de noite, com aqueles guardas todos formados em cima daqueles estudantes todos de camisinha, assim, de jeans. Era muito, com bomba lacrimogênica. Mas foi interessante acompanhar. E pensando, enfim, você viaja, faz sozinha essa viagem? Enfim, está no posto sozinha? Tem alguma pessoa próxima de você? Na embaixada eu tinha o José Guilherme Melchior, que é o meu colega de turma, e tinha vários outros colegas, né? Porque a embaixada tinha mais diplomatas. E eu estava sozinha como cônsul adjunto nessa época. Depois chegou o Barreto, que é esse que tinha ficado meio... E ficou o meu chefe. E eu tive que, então, eu não podia fazer mais nada independente da autorização dele, né? E era difícil, porque ele não vinha muito, assim, nos horários. Uma vez eu tive que ver um ônibus de turistas brasileiros que tinha tido um desastre fora de Paris. Então eu fui lá de noite, conversei com a polícia, anotei os que tinham morrido, onde é que estavam os outros. Voltei para Paris, telefonei para esse conselheiro e falei: conselheiro, anotei os nomes dos... Amanhã eu vou fazer um telegrama para o Itamaraty. O senhor, por favor, chegue na hora, porque nós temos que soltar isso logo. Tá bom. Aí chego lá, faço o telegrama, listo as pessoas, tudo. Nada do conselheiro chegar. Aí quando ele chega, eu quase avanço em cima dele, né? Conselheiro, onde o senhor estava? Eu fui à enciclopédia Larousse verificar se era a mesma que eu tenho. Ele foi na loja da enciclopédia Larousse e fez se era igual a dele. Bom, aí, afinal, soltamos o telegrama. E como que para você, qual que é a importância desse trabalho diplomático, né, de quem está na diplomacia, no trabalho, na atuação feita nos consulados? É esse de amparo, né, a brasileiros no exterior. É muito importante. Você faz casamento, você faz toda a parte notarial, né? Registro de nascimento. Se a pessoa está presa, você vai visitar. Se está doente, você vai ao hospital. Você dá o apoio todo que possível. E é muito, assim, eu acho recompensador, porque você vê que você está fazendo uma coisa concreta, né, para o bem daquela pessoa.
E depois dessa experiência em Paris, você disse que vai então para Moscou, né? Me mandaram para Moscou. Você já tinha tido a experiência na divisão, né? E algumas viagens? Eu já tinha ido a Moscou com aquele meu chefe. Uhum. E aí então resolveram me mandar para lá. E foi, quer dizer, frio. Ai, ai. Mas em termos assim do trabalho... Do trabalho eu comecei na parte política e o meu colega... Essa é a única, acho que é a única ocasião que eu vi alguém que não, sei lá, não quis entender que eu estava começando, que era a primeira vez que eu estava numa embaixada e que eu nunca tinha feito nenhum relatório político. Então, ele era mais velho, ele era primeiro secretário, ele era meu chefe e eu era ainda terceiro secretário. Então, ele falou com o embaixador que eu era uma pessoa muito perigosa porque eu era comunista. E o embaixador ficou nervoso. Agora, não sei como, né? Porque eu cheguei em Moscou com a mamãe e eu. A mamãe foi me acompanhar para me fazer companhia. Uhum. Então, parecia a vozinha do Chapeuzinho Vermelho e o Chapeuzinho Vermelho. Chegamos nós, assim, bem inocentes. Então, o embaixador disse que eu não podia fazer aquele serviço mais, que se eu quisesse pedir minha remoção do posto, que eu pedisse, mas que ele não ia pedir, porque senão ia me marcar na carreira. Se o teu chefe pede para você sair do posto, é difícil. Ficaria com uma mancha na carreira. Então, eu cheguei em casa dizendo que ia pedir para sair e tudo. A minha mãe falou, para que você vai pedir? Você não fez nada. Não tem que pedir também. Aí eu falei, isso mesmo, não fiz nada. Aí eles me mandaram fazer a parte consular. Que eu não tinha que dar palpite político nem nada, então no primeiro eu fiquei arrumando o arquivo. Fiquei uns tempos arrumando o arquivo, vendo se estava tudo em ordem. Depois eu fui para a parte consular. E também aí teve um episódio muito engraçado. Entrou no consulado, né, na porta do consulado, um russo de olho azul, cabelinho louro, com uma bolsinha escrito, uma malinha escrito Santos, em cirílico, com o alfabeto cirílico, Santos. E disse, eu sou Pelé e quero ir para casa. Eu falei, como é que o senhor é o Pelé? E mostrei um retrato do Pelé que tinha no consulado. Pelé é esse. E por que você não fala português? Ele disse, porque na minha casa a gente falava mais russo. Aí eu falei, bom, então, me mostrou uma carteirinha de identidade, escrito tudo em cirílico. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nascido em Três Corações, tudo direitinho do Pelé. Porque quando a gente ganhou a Copa de 70. Com o Pelé, foi o maior assim, comoção na União Soviética. Era cheio, a gente recebia um montão de telegramas dizendo, nasceu meu filho, botei o nome de Pelé. Então tem aí muita gente que chama Pelé Ivanovic, né? E aí então eu falei para ele, olha, a gente vai ter que almoçar, o senhor vai, sai, almoça, depois o senhor volta. E mandei avisar o guarda, que tinha sempre um guarda russo na frente, falar para ele dar um jeito, né? Coitado, depois fiquei com pena, porque ele saiu, o guarda nheco, pegou e pronto, e o Pelé foi embora pro asilo, sei lá de onde é que ele saiu. Era uma pessoa muito mais velha, né? Não, era um moço. Era um jovem? Um jovem. Eu acho que ele era louco, né? Mas, então, ele devia ter
E alguém no hospício fez uma malinha para ele, escrito Santos, fez a cadernetinha, tudo. É muito simpático. Do nosso lado tinha uma embaixada da Arábia Saudita, eu acho. E eu tinha um muro entre as nossas duas embaixadas. Do nosso lado tinha um depósito de gasolina que a gente usava no carro do embaixador e tal. E a gente morava atrás da embaixada, tinha prédios de apartamento. E uma noite, eu vejo um fogaréu do lado do muro da embaixada da Arábia Saudita. Aí eu falei, gente, do nosso lado tem gasolina. Eu vou lá avisar, sair de noite correndo. O guardinha que ficava na frente da embaixada deles disse, eu não entro lá, eu não tenho autorização para entrar, a senhora entra. Aí eu entrei, tinha uns 2 senhores lá, deve ser contínuos deles, jogando baralho. Aí eu falei, olha, do outro lado nós temos gasolina, o senhor está queimando. Nós estamos queimando o documento secreto, lá do lado do nosso muro. Nesse meio tempo, o nosso contínuo, também, que eu avisei, tinha acordado e estava jogando água por cima do muro com uma mangueira. E o guardinha subiu no muro e morria de rir da gente. Então, foi uma noite assim, inesquecível. Uhum. Nesse momento que você está em Moscou, você já tinha maior domínio do idioma? Tinha um pouco. Agora a gente perde, né? Não usa. Uhum. Perde bastante. Mas ali para o dia a dia? Sim dava. Uhum. E aí você acabou ficando mesmo no consulado, trabalhando, atuando no consulado em Moscou. E depois faltou uma pessoa na parte econômica, o embaixador parou de ficar com medo de mim, me botou na parte econômica. Uhum. É estranho, né? Que eu acho que eu lembro da entrevista que você falou, que fez de fato uma tese, né, sobre o comunismo europeu, mas eu imagino que foi no momento posterior, não foi nesse momento. Não, né? foi tese para poder ser promovida a ministro, de Sim. conselheiro a ministro. A gente tem essa etapa, né? Você tem que apresentar uma tese e defender para poder ser promovido a ministro de segunda classe. Uhum. Então, isso já foi depois que eu voltei Daqui a pouco eu lembro. Enfim, é curioso, né? Porque o que motivava ver essa desconfiança, né? Sobre uma possível aproximação com o comunismo? Não, porque também o embaixador lá em Moscou, ele tinha passado por Paris e conversado com o novo cônsul-geral que estava lá. E o cônsul-geral disse que eu era uma perigosa comunista porque viu que eu estava lendo, entrou na minha sala e viu que eu estava lendo o Heidegger, que não tem nada de comunista nem de nada, que é um metafísico. Sim. E foi lá e disse isso, fez esse favor. Olha só. E passada essa experiência em Moscou, você volta ao Brasil, que aí você cumpre esse período de... Aí que eu fiquei hospedada na casa da Dina e que li o Grande Sertão Veredas. Uhum. E aí como que vai se desenvolvendo a sua carreira a partir nesse momento? Depois que eu fui lotada onde? Acho que na divisão do pessoal, um tempo. Depois eu teria que olhar o meu próprio currículo. Não, tudo bem. Mas quando que você, quando que você decide, quando que você escreve essa tese?
Já seria no final da década de 70, 80, já é 80? Ah, já é. Foi, não sei, se você para Londres. Ah, tá. Aí fiquei lá A gente retoma a partir daqui, pode ser? e a tese lá. Eu tenho que A gente também pode, não precisa necessariamente é, especificar o ano, mas aí a gente num determinado momento pode falar, porque não sei se foi no período que você está em Londres que você faz a tese. não, eu fiz a tese sobre o Guimarães Rosa na Universidade de Londres. Ah, claro, claro. Não foi essa do comunismo Ah, sim. que eu fiz para ser promovida. Essa foi no próprio Instituto Rio Branco que você Foi. fez. Ah, sim. Acho que a gente pode então voltar desse momento que você vai para Londres, então? Você acha que. Depois do período em Brasília, Uhum. que foi assim. A gente pode só voltar a gravar a Pode. partir desse momento? Então a gente está retomando. Você fala desse momento que você voltou para Brasília. Depois de ter trabalhado em Brasília uns 2 anos, eu saí para Londres, porque o embaixador lá era o Roberto Campos, nessa época, e tinha ido com ele esse meu colega, o José Guilherme Melchior. Então, ele teve uma vaga lá no setor cultural e o Zé Guilherme, ele perguntou para o Zé Guilherme se ele conhecia alguém, falou, chama a Heloísa. Então, o embaixador me pediu, por isso que eu fui para Londres. Uhum. E lá eu fiz a parte cultural e o embaixador era muito, assim, camarada, ele estimulava muito o estudo. O Zé Guilherme Belchior fez a tese dele e os estudos dele no London School of Economics, com o Gellner, e eu também sempre invejando os outros, né? Invejei meu chefe que falava russo, invejei o Zé Guilherme que estava estudando, aí fui fazer no Departamento de Estudos Brasileiros e Portugueses da Universidade de Londres, fui fazer uma tese sobre o Grande Sertão Veredas. Ah, sim. Aí um pouco sobre aquele impacto da leitura, né? E aí que você foi tendo maior contato com a obra do Guimarães Rosa. E aí fiz toda uma parte de acompanhamento com o meu orientador. E em 80, quando eu saí de Londres e fui para Lima, aí eu defendi essa tese. Uhum. E como foi essa experiência de trabalhar na divulgação cultural? Era divulgando o Brasil em Londres? Em Londres. Foi trabalhosa, eu tinha gente muito capacitada comigo no setor cultural, que já estava lá há anos, que conheciam todos os meandros, que tinham todos os contatos. E então foi muito facilitado para mim, porque já tinha muita... E gente que trabalhava muito bem, de oficiais de chancelaria, que é outra carreira que tem no Itamaraty, e gente mesmo contratada local, que também era muito eficiente, muito boa. E a questão da ditadura, da censura que havia, de alguma forma impactava nesse trabalho? Não diretamente. Teve manifestações na frente da embaixada contra a ditadura de brasileiros lá na frente da embaixada e tudo, mas nada de grave, assim. Fizemos uma grande exposição sobre arte indígena no Museum of Mankind, em Londres, que até o príncipe foi visitar, o príncipe Charles, e foi muito bonita a exposição. E como foi, enfim, decidir que iria escrever uma tese, né? Até
considerando que nesse momento você está nessa divisão de divulgação cultural e se propondo a fazer uma tese sobre um dos grandes escritores do Brasil naquele momento. Eu conversei com o pessoal lá do Departamento de Estudos Portugueses Brasileiros, da universidade. O meu orientador era um português e ele viu um plano meu, que eu fiz um plano de tese, ele aprovou aquilo e a gente se encontrava periodicamente para discutir como é que estava andando, e ele lia o texto, fazia os comentários, eu modificava. E aí você conciliava com o trabalho do dia a dia? Porque o embaixador era assim, camarada nesse sentido, ele dava às vezes um espaço para você. Eu ia na hora do almoço conversar com o meu orientador, para não tirar tempo de trabalho, né? Mas ele era muito assim, tolerante, né? E a tese é sobre o que exatamente da obra? Qual é a tese que você... Agora, se você não vai me acreditar, porque eu não lembro mais da tese. Não. Nem sei o que eu escrevi, qual bobagem que eu escrevi. Não. Mas eu vou esquecendo, eu faço e depois esqueci. Mas acho que era o quê? Eu posso pegar ela de mostro. Não, era só, enfim, se algum elemento da obra que te chamou a atenção. Agora que eu vejo que ela é muito insuficiente, agora que eu já estou mais, como é que chama, familiarizada com toda a obra, né? Não só Grande Sertão Veredas, mas o Corpo de Baile, os outros livros todos, Primeiras Histórias. Então, eu vejo que era até insuficiente. Talvez o orientador também não pudesse orientar muito, porque ele era português e não era tão enfronhado, né? Muito provavelmente você conhecia mais da obra do que o seu próprio talvez, orientador nesse sentido. E aí você vai para Lima, não? Fui para Lima. E como é que foi essa experiência em Lima? Foi assim, de descobrir que um país que é muito mais, que diz muito mais para a gente brasileiro, né? Para brasileiro. É muito mais parecido com a gente, o nível de desenvolvimento econômico, tudo na política, tudo muito mais parecido. E lá você atuava em qual divisão? Eu fiz uma parte política e depois, o que mais? A maior parte foi a parte política. E até teve um fato que é engraçado, né? Porque eu tive um namorado lá que depois ele resolveu que não dava certo. E isso me fez ficar muito, muito, muito deprimida. Então eu comecei a trabalhar muito lentamente e muito mal, eu imagino. E tanto que aqui notaram, né, aqui no Brasil, notaram que eu estava informando muito menos e muito, muito, assim, esparsamente. E um colega teve lá e voltou, teve comigo, ele teve lá, mas assim, por outras razões. Voltou e disse que eu tinha ficado louca. Nossa. Aí, como o Itamaraty cuida dos seus loucos, né? Como mandou aquele louquinho para Paris, o embaixador, eu tive o embaixador, era também muito
assim, tolerante, mas me chamou a atenção, dizendo, olha, Luísa, precisamos aumentar as informações para o Itamaraty. Aí, mas foi assim, paternalmente, ele não me chamou atenção, nada. Tanto que quando eu voltei de Lima para o Brasil e tinha que ser promovida, tinha isso, eu não sabia, que as pessoas estavam achando que eu estava louca. Então, antes da promoção, os chefes da casa se reúnem naquela época e faziam um quadro de acesso, quer dizer, um quadro de acesso à promoção. Quem eram os habilitados. Então, e eu estava no quadro de acesso, mas eu nunca era promovida. Ou não entrava no quadro de acesso, eu acho. E eu encontrei no corredor esse meu colega, o Zé Guilherme Melchior, que era muito amigo do embaixador Baena Soares, que era o secretário-geral nessa época, era o segundo do Itamaraty, e me disse, Heloísa, eles estão achando que você está louca, melhor você ir lá e conversar com o Baena, para esclarecer. Aí eu pedi uma hora com o embaixador Baena Soares e me vi nessa posição estranha de sentar do lado dele no sofá e dizer assim, embaixador, eu não estou louca. Porque aí que parece que você é louca. Aí conversamos muito, tudo, pronto. No dia seguinte, dias depois, entrei no quadro de acesso. Para obter a promoção. E aí, depois disso, enfim, você soube através do José Guilherme, então, né, que havia essa conversa. Porque como ele era muito amigo do Baena Soares, ele teve essa informação. E como ele era meu amigo, também encontrou comigo no corredor, me avisou. E aí, que posto que você vai assumir depois desse? Espera aí, deixa eu ver. Aí eu fiquei... Aí o Sérgio Paulo, o embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que também era muito amigo da gente, queria que eu fosse com ele para Copenhague. E o embaixador Ronaldo Costa estava indo para o Chile, também me convidou. Eu preferi ir para o Chile, porque era uma realidade muito mais próxima do Brasil do que Copenhague, né? Eu tinha trabalhado com o Rouanet na Secretaria Cultural da Presidência da República, quando o Collor terminou com o Ministério da Cultura e transformou o Ministério da Cultura numa secretaria da Presidência, nomeou o Rouanet para essa secretaria. E eu fui com ele para a secretaria. Foi nessa época que ele fez a Lei Rouanet, né? Sim. E depois, então, eu sempre gostei muito deles, eles eram uns amores. Quando eu ia despachar com ele, eu entrava na sala, ele falava, oi, Kiki. Eu não sabia o que era Kiki, né? Mas uma vez passaram para ele uma ligação da filha dele, eu estava na sala, e ele atendeu e falou, oi, Fifi. Aí eu falei, o que é Fifi, Sérgio? Ele falou, filhinha. Eu falei, e o que é então Kiki? Queridinha. E, quer dizer, a gente, para mim, ir para Copenhague com eles era para ir com o maior amigo, né? Com a mulher dele também, a Bárbara Freitag, que é professora de Sociologia, era muito amiga nossa também. Então, mas eu resolvi que eu ia para o Chile. E fui para o Chile nessa época
do Pinochet, né? Sim. Com o Ronaldo Costa, que era também um embaixador muito amigo, que estava doente, acabou morrendo lá, ele teve câncer, né, leucemia. E é isso. Esse período no Chile, eu imagino que foi um período bastante intenso, né? Tanto, enfim, né, por essa transição que acontece dentro da embaixada, como também pela circunstância política do país, que também vai passar por uma transição, né? Estava passando para o governo civil, né? Sim. Mas aí nessa época eu era ministro conselheiro na embaixada, né? Então eu que supervisionava os colegas que faziam parte política, cultural. E depois o Ronaldo acabou falecendo e eu fiquei como encarregada de negócios até vir o outro embaixador, né? Uhum. Que foi o Guilherme Leite Ribeiro. E aí, né, como é que era o trabalho nesse posto de encarregada de negócios? É interessante, porque você coordena a embaixada toda, né? Então você tem aquela visão de todos os setores, e é bem interessante. E a transição foi muito interessante, foi ver como é que as pessoas lá se posicionaram, né, contra a ditadura. Nós tínhamos vários brasileiros lá, né, asilados lá. Uhum. Como em Paris, a gente tinha asilados também, né? Sim. E aí, nesse momento também, né, a gente conversando, você contou também na outra entrevista, do momento em que houve uma certa crise diplomática entre Brasil e Chile. Por conta do futebol, né? Como que foi esse momento e como que isso afetou foi a aquele sua jogo, vida e o trabalho? Né? Aquele jogo aqui no Brasil com o time do Chile, e que o goleiro deles disseram que jogaram uma bomba no goleiro e não tinha sido nada disso, mas aí as pessoas ficaram endoidecidas lá, juntaram na frente da embaixada e apedrejaram a embaixada. E eu tive que ir à chancelaria deles reclamar, né? Pedir reforço de segurança, mas eles foram muito corretos e me apoiaram em tudo. Eu acho que eles mesmos sabiam que era fake, né, a conversa, mas na rua também, você entrava num táxi, viam que você era brasileiro, mandava sair do táxi. Teve, como é que chama, aviso de que tinha bomba na chancelaria, então eu tinha que mandar todo mundo descer, chamar o pessoal antibomba para acompanhar esse pessoal na embaixada para fazer uma varredura, ver se tinha alguma coisa, mas não tinha, não. Uhum. Mas foi um período, enfim, né, curto, porém desencadeado por uma situação de futebol. De futebol, vê se pode. Né? E é depois dessa missão no Chile, na Embaixada do Chile, de Santiago, que você volta ao Brasil e vai trabalhar na secretaria junto com o Sérgio Rouanet, no governo Collor. Não, o Rouanet tinha ido para... ele tinha ido para a Dinamarca. Então eu voltei e precisaram de alguém no Ministério da Educação para fazer a parte de Relações Exteriores, né? Uhum. Então o meu colega que estava lá teve um infarto, morreu, e eu, então um dos funcionários que tinha trabalhado comigo e com o Rouanet na Secretaria de Cultura, que era funcionário do antigo Ministério da Cultura, passou para o Ministério da Educação
e disse para o ministro Ringel, Murilo Ringel, né, que era o ministro da Educação, que eu podia substituir. Ele então me pediu para o Itamaraty e eu fui fazer essa parte de relações exteriores do Ministério da Educação. Quando o Ringel saiu, entrou o Fernando Henrique e entrou o ministro Paulo Renato Souza, né, de Educação, e me manteve lá. E eu fiquei também, mais um período. E aí você também tem o período que atua no Instituto Rio Branco, né? Como encarregada? Não, eu dei aula no Instituto Rio Branco e também fui encarregada de coordenação de estudos, né? Coordenador de estudos. E tinha um programa com estudantes estrangeiros que a gente recebia, né, aqui. E às vezes davam uns problemas estranhos, né? Tinha dois estudantes do Zimbábue, chegaram aqui e acharam que podiam fazer de tudo. Então eles viajavam, iam para, sei lá, para Belém, e de lá eles ligavam para a gente e diziam: não temos dinheiro, queremos voltar. E o embaixador Vladimir Murtinho, que era o diretor do Rio Branco, mandava dinheiro para eles virem. E eles queriam comprar roupa nova, então o embaixador... Aí eu acho que o embaixador dava do próprio bolso. Não, eles ficaram muito mais bonitos agora. E é bem tipo bandido esses dois. Mas eles também... eles podiam escrever as teses, os textos deles em inglês, porque para eles, para escrever em português, ia ser difícil, né? Então, ele escreveu, um deles fez um trabalho sobre política e ganhou uma nota alta. E meu colega... Eu fui olhar, porque eu falei, não é possível que esse homem tenha escrito uma coisa boa. Fui olhar e a primeira frase é assim: um fantasma assombra a Europa, que é o começo do Manifesto Comunista, né? Ele copiou o Manifesto Comunista e o meu colega não notou. Então, eu cheguei para o meu colega e disse: o Marx deve estar rolando na tumba. Ele falou: por quê? Eu falei: você deu 9 para ele na prova. Então, você vê, né? Difícil. Mas também é nesse período que o Instituto Rio Branco começa a instituir, né, a orientação de trabalhos. Eu lembro que você havia comentado sobre isso, né, dos trabalhos das teses terem a figura de uma orientação. De um orientador, porque antes, quando eu fiz, a gente fazia no peito, assim, sem nenhuma orientação. Você apresentava o tema, o Instituto aceitava o tema da sua tese para promoção e você fazia sozinho. Então, eu achei que seria melhor ser como se faz na universidade. Você tem um orientador, senão não é todo mundo que tem um conhecimento acadêmico para fazer uma tese, né? E isso acabou sendo algo, enfim, significativo, né, melhorou, sim, foi bom. E fala um pouco da sua própria tese. Primeiro, sobre a tese que você escreveu para promoção, né, dentro da carreira diplomática. Eu fiz essa tese, na época estava muito na moda essa coisa do eurocomunismo, porque começou a aparecer vários tipos de comunismo, né, na Itália, Gramsci, na Espanha, vários tipos diferentes de comunismo, não era uma coisa monolítica como era na União Soviética. Então,
eu fiz uma tese e a tese, essa eu lembro, porque aconteceu justamente o contrário do que eu estava prevendo. Que eu previ que ao sair do comunismo, a ex-União Soviética ia se desenvolver e chegar ao nível dos outros países e abandonar o comunismo e ia adotar mesmo um capitalismo de Estado, o que fosse. E foi justo o contrário. Ela terminou, a União Soviética terminou justamente porque não desenvolveu. Não é porque desenvolveu. Foi justo, o sinal foi o contrário. Ela não desenvolveu e aí teve que acabar com a União Soviética e retomar nos moldes atuais, né? E ainda considerando, né, era um período final de Guerra Fria, né, quando você escreve e apresenta essa tese. Como é que foi a receptividade dentro do Itamaraty ou até de outros setores? Não, foi boa, nunca ninguém me... Isso também eu nunca tive, assim... sempre pessoas que encaravam essas teses como, ou esses trabalhos, ou essas posições, como uma coisa de conhecimento, e não uma coisa ideológica, né? Foi uma procura de conhecimento e não estou defendendo a ideologia. Então, não tive nenhuma... Isso eu acho que o Itamaraty, naquela época, então, tinha de muito bom, de uma isenção. As pessoas, em geral, não te julgavam assim como se você fosse ideologicamente de um lado ou de outro, não. Eles estavam te vendo como o que seu trabalho estava dizendo. Então, não... E aí, acho que até também um ponto que eu me lembro daquela conversa que apareceu, você fala dessa isenção, né, do diplomata, mas também, claro, que havia ali pessoas de diferentes posições ideológicas, diferentes visões políticas. Eu acho que sim. E ao mesmo tempo, encontravam dentro do ambiente do Itamaraty uma autonomia em relação a conjunturas políticas para a atuação nesse sentido, de representar interesses do país? Eu acho que a gente é muito disciplinado, né, e muito hierarquizado, era no Itamaraty. Então, as decisões eram tomadas também em discussões entre os vários níveis, e quando se chegava a uma decisão de que aquele era o interesse nacional, aí, qualquer que seja a sua posição, você defende aquilo. Se não é completamente contra o que você pensa, né? Em geral, a política externa brasileira é muito realista, pé no chão. Então, ela não se deixa levar por ideologias ou por... Às vezes, né? Tem períodos em que... Mas eu acho que, em geral, ela é muito... tem muito claramente a visão do que é bom para o Brasil, no sentido de economicamente, politicamente bom. Então, eu nunca me encontrei numa situação de ter que fazer algo que fosse contra os meus princípios. E eu queria perguntar, você teve experiência também como professora no Rio Branco, né, no Instituto Rio Branco? Foi. Como que foi? Qual disciplina você... Eu dava redação oficial, porque naquele tempo a gente fazia... Era tudo... Tinha aqueles maneiras de escrever do Itamaraty. Então, muito agradeço as providências de Vossa Excelência. Tinha uns chavões que você usava, tinha uns fechos atenciosamente, se fosse para um superior, respeitosamente, se fosse para um superior, se você fosse para o inferior, era
atenciosamente. Tinha essas... Eu acho que agora não deve existir mais isso, né? Então, era para ensinar como fazer um relatório, que também, acho que agora também virou tudo telegrama, né? Nada mais é... Porque... E depois eu fui para a ninfa da minha turma. Olha. Como foi essa experiência? Foi muito simpático, né? Eu fiz até um discurso para eles, agradecendo. E foi o Sarney, eu acho que era o presidente, que adorou o meu discurso. Foi simpático. E aí, mais para o final, né, já da sua carreira, você também teve a experiência de dirigir, né, o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. Do IPRE, né, o Instituto de Pesquisas e Relações Internacionais, da FUNAG, né, da Fundação Alexandre de Gusmão. E foi também outro período interessante. A gente fez vários seminários, trazia pessoas, ia ter um grande encontro entre os países árabes e o Brasil aqui. Então, a gente fez vários seminários sobre vários aspectos da cultura árabe, da posição política dos árabes. E chamávamos professores de São Paulo, do Rio. Foi muito interessante esse período. E aí, voltando para o tema do Guimarães Rosa, né? Você falou um pouco da sua relação com a obra literária dele, mas tem um determinado momento também que você é convidado a fazer um trabalho de pesquisa sobre o Guimarães Rosa como diplomata. Foi o embaixador, o secretário-geral naquela época do Itamaraty, fazia 20 anos da morte do Guimarães Rosa. Então foi em 87, né? Sim. Era o embaixador Marcos Azambuja. Então ele me pediu para fazer que tinha vários diplomatas, por exemplo, o João Cabral de Melo Neto era diplomata. Então fizeram uma série assim, fulano, : diplomata. Então pediu para eu fazer. E eu fiz uma pequena pesquisa que foi meio difícil de identificar o que ele tinha escrito, né, como diplomata, mas eu tive a sorte de ter a secretária dele por muitos anos, Maria Augusta de Camargos Rocha, que ele chamava de Madu, que ele ia dando para ela uns papéis e dizia: você guarda isso, vai guardando isso. E tinha vários papéis de redação do Itamaraty. Inclusive uma nota sobre o aproveitamento das águas do rio, que depois se construiu, de Sete Quedas, né, no Rio Paraná. Muito interessante, porque ele era chefe de fronteiras, né? Sim. Na entrevista com o embaixador Recupero, ele chegou a fazer a menção até ao seu trabalho, e esse período, né, em que o Guimarães Rosa ele foi chefe dessa seção, dessa divisão de fronteiras, e que aquele talvez tenha sido o principal documento feito por ele. Foi, né? O mais interessante, que foi que a gente conseguiu localizar, porque, em geral, quem assina não é quem escreveu, né? É o ministro de Estado, por exemplo, que assina. Mas quem escreveu foi o terceiro secretário lá embaixo, né? Então, você não sabe de quem é aquele texto. Mas E aí eu escrevi esse livrinho por isso que o embaixador Gelson Fonseca me pediu agora um ensaio pequeno para os 20 anos de comemoração, para o número comemorativo de 20 anos
dos cadernos do Centro de História e Documentação do Itamaraty. Ah, e esse artigo vai ser... Já foi publicado no ano passado já. E qual que foi exatamente o tema? Foi sobre a história com H e a história sem H, história. Uhum. Então, sobre a relação do Guimarães Rosa com a história e com a história. Sim. Foi gostoso escrever. Ah. E Heloísa, independente do posto em questão que você tivesse, na sua visão, quais você considera que foram os maiores desafios que você viveu na sua carreira de diplomata? Eu acho que no começo, né, em Paris, que era período difícil também, né, e com uma estrutura do consulado deficiente, então foi um... Quer dizer, mas que foi bom, porque me deu experiência, né? Uhum. Eu acho que quanto mais difícil, melhor para você adquirir experiência. Uhum. O resto foi tranquilo, não foi corriqueiro, quer dizer, eu acho, não foi assim. E quais que você considera que foram os maiores aprendizados que você teve? Esse com a dona Beata Vettori, em Paris, com o ministro conselheiro em Moscou também, o Otávio Berenga César, também que foi um pai. E o que mais? Eu aprendi sempre com todo mundo. Com o Rouanet também, muito. Uhum. Nem posso te dizer, com o conselheiro Celso Diniz, com toda essa gente. E todos muito, por isso que eu te digo, eu não tenho que me queixar. Todos esses colegas foram sempre muito carinhosos, muito amáveis, me ensinaram com paciência. Eu só tenho que agradecer mesmo. Uhum. Você fala de aprendizados dentro da carreira, né? Que é também uma característica, né? A formação vai se dando na prática. A formação se dá na prática. Antes você não é diplomata quando você sai do Rio Branco. Uhum. Quais desses aprendizados você foi levando para a sua vida, para além da diplomacia, do trabalho enquanto diplomata, você acha? O aprendizado de vida? Exato. Em Londres, eu também, além da tese, eu fiz uma psicanálise com um psicanalista, que eu li um artigo dele numa revista de psicanálise e gostei, fui lá, bati na porta e ele tinha um horário. Eu fiz uma psicanálise porque eu achei que eu estava vivendo e não amadurecia. Então eu falei que tem alguma coisa aí me impedindo de amadurecer. Então eu fiz essa psicanálise uns 2 anos e pouco em Londres. E foi muito bom também, porque era uma ligação, se você tem uma ligação de afeto, né, com o teu analista, e você trabalha muita coisa que ficou da infância e que você nem suspeitava que estava te atrapalhando. Uhum. E esclarece muita coisa. Mas também depois que eu fiz essa análise, encerrei. Tem gente que fica a vida inteira fazendo análise, né? Eu achei que foi muito bom para destravar um pouco a parte afetiva, né, da vida. Uhum. E hoje, quais são as suas atividades? Quer dizer, eu sou muito caseira e continuo lendo muito, escrevendo. Também caí de amores pelo Cervantes, por Dom Quixote.
Já escrevi acho que uns 30 ensaios sobre o Quixote, porque dá pano para manga mesmo. Uhum. Continuo a escrever sobre o Guimarães Rosa. Acabei agora um ensaio também sobre o Guimarães Rosa. O nosso colega embaixador João Almino, que também é da Academia de Letras, Brasileira de Letras, me pediu outro ensaio sobre Guimarães Rosa como diplomata, para um livro que vai sair, que a FUNAG e a Academia Brasileira e a FUNAG vão publicar no final do ano, sobre os diplomatas que se distinguiram como escritores. Uhum. Então, ele me pediu esse, sobre o Guimarães Rosa. Eu falei, ai meu Deus, eu acabei de escrever um para o Gelson sobre o mesmo tema, não vou conseguir. Mas ele, não, pensa. Aí eu puxei os miolos todos, exprimi a cabeça e saiu um outro texto, que se chama Fronteiras. Tá. Enfim, e para além, acho que vai para além, né, do seu trabalho como diplomata, mas o que representou para você esse contato com a literatura, mas mais especificamente com a obra do Guimarães Rosa, até considerando também que ele foi seu colega, né, por um período, até para esse momento da sua vida, né, que foi uma obra que foi acompanhando. É, né? o que eu acho é que a obra dele, naquele momento que eu li, que me deu aquela fumaça, era uma revelação que eu estava tendo. Né? E no momento eu não sabia, eu sabia que eu tinha que limpar a cozinha da minha colega. Mas num período, num trajeto religioso, que ele era uma pessoa profundamente religiosa, ele me passou, ele me passou a fé dele. O livro dele passa para você sem que você saiba, e mesmo acho que sem que ele saiba, ele está te passando o Cristo. Foi uma coisa muito, muito estranha mesmo, vou te contar. Então, representou muito isso, que me ajudou muito também, porque quando eu tinha uns 20 anos, eu tive dúvidas sobre a ligação de Cristo com Deus. Então, uma amiga da minha mãe disse, não, vamos lá no São Bento, que tem um monge muito conhecido que vai explicar. Nós fomos ao São Bento, chegou lá, eu falei para ele isso, ele falou, não, Cristo é Deus, você tem que dizer que é. Eu falei, mas eu estou te dizendo que ele é. Eu falei, bom, o senhor está me dizendo, mas eu não... O senhor está certo, eu sei que o senhor está me dizendo o que o senhor acha verdade, mas eu não estou conseguindo. Ele falou, não, você tem que... você vai confessar e você vai dizer que Cristo é Deus. Eu falei, o senhor quer que eu minta no confessionário? Ele falou, quero. Aí eu falei, então o senhor me abençoa logo que eu quero sair daqui. Ele me abençoou, você acredita? Ele me abençoou a sair aos berros, aos prantos. Para você ver como sempre eu sou dramática, né? Aí resolvi que era hipócrita eu ficar indo à missa e fazer, se eu não estava tendo. Então eu me afastei. E eu acho que quando eu li o Grande Sertão Veredas, foi como se ele tivesse me passado o Cristo de uma maneira que interiormente aquilo foi sendo trabalhado dentro de mim sem que eu soubesse. E que no trajeto todo me fez voltar à fé, mas me fez voltar de outra maneira. Não mais daquela fé infantil, né, que eu tinha antigamente. Então, e me fez pesquisar muito e ler muito também sobre religião, sobre filosofia. Então, o que eu escrevo nunca é desinteressado, é sempre diz respeito a mim e ao meu interesse nesses temas. E eu encontro esse interesse nesses autores. Sim. Em Cervantes eu encontro um interesse enorme.
Então, ele também, o Cervantes também me passa o Cristo. Eu acho que essa gente, eles são santos, porque essa gente é que te passa, te evangeliza nesse sentido, né? Te passa o Cristo. Eu achei bonito, que é evangelizar nesse sentido, digamos, de Cristo, mas também não é que evangelizar pela arte, né? Pela arte. Eu acho que é pela arte, porque a arte utiliza muito metáforas, né? E o Cristo, ele se identifica por metáforas. Por exemplo, no Evangelho de São João, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo metáfora. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz dos homens. Ele está se identificando com outra coisa, né? Para você. Isso é uma metáfora. O Cristo é uma metáfora, no fundo. Então, a obra literária, filosófica, eles lançam mão sempre de metáforas, né? E é onde se transmite realmente, é onde se evangeliza realmente. Você vê as obras de arte todas que a religião provocou no mundo. Todas essas catedrais lindíssimas, músicas lindíssimas do Bach, do Mozart, tudo isso é o Cristo. Então, me vem muito isso por meio de arte e de filosofia. Sim. Eu acho que essas três áreas são muito ligadas: arte, filosofia e religião. E o Guimarães Rosa tinha muito isso também. Então eu caí no colo dele. E a gente está entrando já na fase final mesmo da entrevista. Eu queria perguntar, na sua visão, qual a principal contribuição que a diplomacia deu para o Brasil, para um país como o Brasil? Eu acho que o Itamaraty é não sei agora também, é uma instituição firme, séria, eficiente, que trabalha muito o nosso corpo todo, os diplomatas todos são muito dedicados. Realmente, é muito raro você ver um que saia dessa situação de estar dedicado ao Brasil e de ter defendido os interesses brasileiros com inteligência, né? e com o pé na terra, com objetividade, sem, como é que chama, sentimentalismos, nada. É uma instituição modelar, eu acredito. Me ensinou, assim, tudo, assim. E o que para você, ao longo da sua carreira, foi representar o interesse nacional? Não sei se... Foi uma honra, né? Essa profissão ainda tem isso, né? Que te dá... O Guimarães Rosa, numa entrevista, disse que ele gostou muito de ser diplomata porque os diplomatas consertam o que os políticos estragam. E qual que é a importância para você de um projeto de memórias, que trata de memórias da diplomacia brasileira? Eu acho muito importante, né, que as gerações novas saibam que o trabalho sério que foi sempre feito e que, claro, tem seus defeitos e tudo, porque qualquer instituição, né? E dizem, né, que a gente vê que o mundo está cheio de guerras, que o mal está por toda parte, criminalidade internacional. Eu acho também, como diz o meu ídolo Guimarães Rosa,
no Grande Sertão Veredas, ele diz que o Deus come escondido, mas o diabo sai por aí lambendo o prato. Quer dizer, o diabo, o mal, sai por aí lambendo o prato e Deus está escondido, porque tem muita gente boa no mundo fazendo coisa boa, só que não aparece. Quem lambe o prato, não é? E queria saber se você tem algo a mais que você gostaria de dizer ou que acha que não teve ainda oportunidade de falar nessa Não, acho que entrevista. até falei demais. E como foi, então, para você contar a sua história, contar uma parte da sua história de vida? Apesar de eu de esquecer muita coisa, né? Eu acho que me ajuda também a ver um itinerário que eu fiz, que a gente às vezes não se dá conta, né? Enquanto você é forçado a lembrar e a rememorar todo esse trajeto, aí você vê que você teve você seguiu um sentido, né? Teve dentro da tua personalidade, né? Que aí você, como que ela se desenvolveu. Luiz, então, aqui, em nome do Museu da Pessoa, da ADB, eu queria agradecer muito você ter contado aqui a sua história, ter sido tão generosa em disponibilizar aqui o seu tempo para compartilhar aqui um pouco da sua história de vida com a gente. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigado.